Então, pessoal, dentro ainda do mesmo modelo de prova, nós pulamos várias questões que não são de RCPN, e aí caímos aqui na questão 18, tem um texto que precisa ser lido para responder as questões de 18 a 21. 18, 19 e 20 são de RCPN, a 21 não é. Então, nós vamos responder agora a questão de número, as questões de RCPN de 18 até 20, tá? Então, nós vamos dividir esse assunto em dois áudios para não ficar grande. O texto e a primeira questão a gente responde no primeiro áudio e os outros dois, as outras duas questões a gente responde no próximo áudio. Então, começando aqui, João e Isabela nasceram em Teoflotone. Primeiro, gente, antes de terminar aqui de ler, eu queria fazer uma sugestão para vocês. Quando a gente vai ler um texto, na verdade a gente pode fazer isso em toda a prova, tá? Mas um texto como esse aqui, que é longo, que tem detalhes, né, que tem várias informações diferentes, o que eu sugiro que vocês façam? Marquem, né, circulem, risquem embaixo, né, que vocês vão estar só com a caneta, não tem como ser colorido, mas marque da forma que fique visível para você as palavras-chave, as palavras que com certeza farão diferença, terão relevância na sua resposta, tá? Então aqui, olha, o texto, a primeira informação é que João e Isabela nasceram em Teoflotone, e se é ano 2000, eles são naturais de Teoflotone. Tiveram um ato de nascimento registrado em cartório daquela cidade. Então, eles foram registrados em Teoflotone. Aos 17 anos, domiciliado em Belo Horizonte, ele foi emancipado por outorga dos pais. Algumas informações importantes que têm que ser grifadas aqui. Primeiro, ele é domiciliado em Belo Horizonte. Segundo, ele foi emancipado por outorga dos pais. Tá? Vamos seguindo aqui no texto. Depois, João e Isabela, ambos com 17 anos, casaram-se. Vamos marcar que ela também tinha 17 anos e que eles se casaram e entre si, tá? Isso é muito importante. Olha só, sem provimento jurisdicional algum acerca desse casamento. Por que essa informação aqui é imprescindível? Gente, nós temos a idade núbio, que todo mundo sabe que é os 16 anos. O que isso quer dizer? O que quer dizer a idade núbio? Significa que a partir de 16 anos completos a pessoa pode se casar, tá? Com menos de 16 anos, a pessoa pode se casar apenas se a mulher estiver grávida, tá? E mesmo assim com um alvará judicial. Tem que pedir autorização judicial para que esse casamento ocorra, porque a pessoa está fora da idade núbio. Então, aí nesse caso, nós temos um casamento com autorização judicial. Nós sabemos que caso a pessoa case mediante intervenção judicial, né, ou seja, que precisou de intermédio de um juiz para que ocorresse o casamento, ou se a pessoa tiver mais que 70 anos, ou se a pessoa já foi casada e aí ou divorciou ou ficou viúvo, mas não partilhou os bens, não comprovou em Minas Gerais, inclusive, basta declarar, né, a partilha dos bens do casamento anterior. Nessa situação também será imposto o regime de separação obrigatória. Então, nós temos essas três possibilidades, né, em que impõe-se o regime da separação obrigatória. Aqui, por esse motivo que foi falado aqui, olha, sem provimento jurisdicional algum. Mas aqui, professora, eles têm 17 anos, por que haveria provimento jurisdicional? Não bastaria falar que já tem 17? O provimento, a senhora não está dizendo aí agora, professora, que é abaixo dos 16? Pessoal, veja só, quando a gente tem 16 anos, a lei está dizendo que já é possível casar. Isso não significa que não tenha que cumprir outros requisitos em função da menoridade, não é? A lei exige que para os menores, tá? Para os menores, não para os incapazes, relativamente incapazes, está falando de idade, não de capacidade civil. Então, para os menores é necessária a autorização dos pais para o casamento. Como que se daria, então, entre os 16 e 18 incompletos, um casamento com provimento jurisdicional? Caso um desses pais, né, ou ambos até, ou sendo um só que exerça o poder familiar, porque essa autorização ela é um atributo do poder familiar,
Quem está exercendo aí o poder familiar, se por um acaso recusar a autorização e essa recusa não for por um motivo justo, né, pede-se ao juiz que faça suprimento dessa autorização. Aí, nesse caso, o juiz vai autorizar o casamento, mesmo os pais não tendo autorizado, caso o juiz entenda que realmente o motivo dos pais não é justo, né? Porque se o motivo for justo, o juiz também vai seguir os pais e não vai permitir, não vai autorizar. Então, se o juiz interferiu e teve provimento jurisdicional, né, teve o suprimento jurisdicional, nessa situação, eles casariam com regime de separação obrigatória, mas não foi o caso. Aqui deixaram claro, né, no enunciado que ela tinha 17 anos, eles casaram e não houve provimento jurisdicional. Isso significa que ela teve autorização dos pais para o casamento, necessariamente, senão ela não teria se casado com ele. Aí casaram e migraram do Brasil para os Estados Unidos da América, onde passaram a trabalhar na empresa privada daquele país. Nenhum deles estava a serviço do Brasil. Então, aí já é uma informação importante, que nós sabemos que o fato de não estarem a serviço do Brasil pode influir em eventual nacionalidade de filho nascido fora do território brasileiro. Em razão da emigração, deixaram de ter domicílio no Brasil. Claro, eles saíram do território brasileiro, não têm domicílio mais no Brasil, agora residem nos Estados Unidos, tá? Em 2018, tiveram um filho comum lá nos Estados Unidos e registraram o seu nascimento no consulado brasileiro. Pessoal, tem que marcar aí consulado brasileiro na cidade de Boston. Isabela, a mãe, aproveitou o comparecimento ao consulado e firmou perante o cônsul procuração pública em que outorgou poderes para que o mandatário a representasse no Brasil, em ato pelo qual o pai lhe doaria um imóvel na cidade de Teoflotone. Olha, essa última frase aqui, ela vai ser importante para a questão de notas, então, para notas de registro civil, ela não será relevante. Vamos para a questão 18, então. Para regular a habilitação do casamento deles, habilitação, celebração e registro. O casamento foi no Brasil. Antes de ir para os Estados Unidos, eles se casaram. E o registro do casamento entre João e Isabela. Aí, primeira alternativa, dispensou-se a autorização dos pais de Isabela, já que ela tinha idade núbil, mas o regime de bens teve de ser o da separação obrigatória de bens. Gente, tudo errado, né? Ela tem 16, ela tem mais que 16, ela está na idade núbil, mas ela é menor. Sendo menor, exige-se sim a autorização dos pais. Se não tinha autorização dos pais, aí sim deveria ter suprimento judicial e, nesse caso, seria imposto o regime da separação obrigatória de bens, que também não foi o caso, né? O enunciado da questão fala de forma clara que ela casou sem provimento jurisdicional. Se casou sem provimento jurisdicional, significa que ela teve a autorização dos pais, então não se dispensou. Então, tá bom? Então, essa tá errada. Letra B. Necessariamente houve prévia autorização dos pais dela para casar-se. Sim. Razão porque o casamento somente pode ter sido celebrado sob regime de separação obrigatória de bens. Não. Se houve autorização dos pais, não houve suprimento judicial por motivo nenhum, foi afirmado isso no enunciado, não tem por que impor o regime da separação obrigatória de bens. Letra C. Dispensou-se a autorização dos pais da Isabela, já que ela tinha idade núbil, nós já falamos que isso não existe, e o regime de bens pôde ter sido livremente escolhido mediante lavratura de escritura pública de pacto antinupcial. Essa segunda parte, sim, a autorização dos pais permite que a Isabela, inclusive, possa, né, escolher o regime de bens através da lavratura da escritura pública de pacto antinupcial, né? Mas não é essa questão, não é essa alternativa, já que no primeiro momento aí, a assertiva fala que dispensa a autorização dos pais e não dispensa. Então, letra D é a que restou, vamos ver por que ela está certa. Necessariamente houve prévia autorização dos pais dela para casar-se, claro. E o casamento pode ter sido celebrado sob o regime de bens livremente escolhido mediante lavratura de escritura pública de pacto antinupcial. Então, aqui não tem dúvida, né? A questão correta, a alternativa correta é a letra D, tá bom? Então, aí agora, no próximo áudio, eu vou comentar a 19 e a 20.